Fala, investidor, rodada financeira na área. Meu nome é Samuel Luiz, conduzirei vocês por mais um giro pelo mundo dos criptoativos. Estamos aqui na terça-feira para abordarmos a Sunday Swap. Samuel, terça-feira, dia da Sunday Swap não é na segunda? É sim, na segunda, mas ontem eu estava meio arriado, estava com uma crise alérgica e não consegui gravar. Mas, como saíram notícias muito importantes, não tinha como a gente deixar passar batido, então estou aqui na terça-feira para cumprir a missão. Finalmente a Sunday Swap liberou a mecânica de lançamento do seu token, a mecânica de preço, né? Nós sabíamos que esse token ia ser lançado e o preço ia ser definido pela própria comunidade, mas não sabíamos como. Então, eles publicaram um artigo nesse domingo informando como vai ser essa mecânica. Na primeira parte desse vídeo a gente vai abordar esse informativo e na segunda parte a gente vai fazer um exemplo prático. Vamos fazer todos os cálculos e você vai ter uma boa noção de como vai se dar a elaboração desse preço lá no dia do lançamento. Então, vídeo de hoje bastante importante para você que quer investir nesse token da Sunday Swap. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, possa ajudar e informar outras pessoas. Dois avisos rápidos: esse vídeo não é recomendação de compra nem venda de criptoativos, tem caráter meramente educativo e informativo. Segundo aviso, que ativamos a área de membros aqui do canal Rodada Financeira. Por lá estamos abordando vários protocolos de DeFi da Cardano, fazendo análise fundamentalista, futuramente os tutoriais à medida que eles forem sendo lançados. Temos alguns encontros semanais com os membros, a gente faz atualização dos projetos, também temos outros tipos de vídeos por lá e vídeo exclusivo de perguntas e respostas, e o Telegram que a galera troca informação. Essa semana a gente vai fazer a análise completa do Cornucopias, escolhido pela própria comunidade de membros aqui do canal. Então, sem mais enrolação, vamos aqui às notícias relevantes de hoje, né? Teste do sabor. Esse é o título do artigo que a Sunday Swap liberou no domingo, que vai trazer detalhadamente a mecânica de como vai ser elaborado o preço do token Sunday no seu lançamento. A gente já sabia que esse lançamento ia ser um lançamento justo, sabíamos que a própria comunidade ia definir o preço do token, só não sabíamos como, né? Eles guardaram isso aí a 7 chaves, porque gato escaldado tem medo de água fria. Eles ficaram com medo que outro projeto pegassem essa ideia deles e implementassem na frente, novamente, né? A Sunday Swap criou o conceito de ISO lá em maio, só que ela não conseguiu implementar por motivos legais, e outros projetos saíram na frente da própria Sunday Swap e lançaram esse processo de ISO, e a Sunday Swap teve que ficar só olhando, né? Vai fazer isso agora, mas outros projetos utilizaram a ideia da Sunday Swap. Isso não é ruim, mas é claro que se você tem uma ideia, você quer implementar essa ideia primeiro, né? Então eles têm várias ideias novas. Essa questão da inovação está no DNA da Sunday Swap e eles estavam guardando essas novas ideias e começaram a liberar agora, quando se aproxima a data do lançamento da Sunday Swap DEX e do processo de ISO. Eles lançaram a questão dos scoopers e agora a mecânica de como vai ser elaborado esse preço inicial para o seu token, né? O token Sunday lá na data do lançamento da Sunday Swap DEX. Então vamos iniciar aqui esse artigo, né? Teste de sabor. Vamos aqui. Um dos tipos mais comuns de perguntas que recebemos é em torno de qual será o preço inicial do token Sunday. Nossa resposta tem sido consistentemente que planejamos deixar o mercado decidir o preço inicial, e hoje queremos explicar como isso vai acontecer. Então, finalmente aí eles divulgaram a mecânica de como vai ser elaborado o preço inicial do token Sunday, e a própria comunidade vai fazer isso daí. Como tal, não parece apropriado para a Sunday Swap Labs apenas um membro da comunidade decidir qual vai ser esse valor inicial, né? Então eles não achavam justos eles mesmos decidirem quanto iria custar o token Sunday no seu início. Lá atrás, quando surgiu o processo de ISO, eles tinham que atribuir um valor ao token porque eles precisavam de um parâmetro, né? Para saber quantos tokens eles iriam entregar para as pessoas que delegassem as suas ADAs. Como ocorreu a modificação dos parâmetros da ISO, essa questão do valor inicial ela foi descontinuada, e aí surgiu a ideia de o próprio token ser
decidido o seu valor inicial pela própria comunidade, né? E eles vêm sustentando isso até hoje. Finalmente, eles liberaram aí essa informação, como vai ser atribuído esse valor inicial. Em vez disso, a oferta inicial de circulação do token será vendida diretamente pela DAO usando o mecanismo automatizado de detecção de preços, que vai ser essa questão do teste do sabor. Então, a própria comunidade, a sua DAO, né? A DAO é uma organização autônoma descentralizada que vai ser gerida pelos próprios membros da comunidade. Esse é o conceito que a SundaySwap quer implementar para o seu protocolo. O protocolo vai ser dirigido pelos próprios membros da comunidade de detentores de token Sunday. Já ocorreram os primeiros eventos de governança, que foi a questão da escolha das stake pools que participaram do modelo Scooper. Agora, o segundo evento de governança, que vai ser basicamente a própria comunidade decidindo o preço inicial do seu token, né? E aqui a gente vai ter detalhes de como isso vai se dar. Então, como eles falaram aqui, a própria DAO vai vender esses tokens inicialmente. Como, Samuel? Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Como vai funcionar? No lançamento do protocolo, 7% do fornecimento comunitário do token será bloqueado pela DAO em um contrato inteligente chamado Teste do Sabor. Basicamente, esse contrato inteligente vai ser uma pool de liquidez, né? A gente vai entender essa mecânica já já. Então, essa pool de liquidez que vai fazer essa angariação tanto de token Sunday como de ADA, ela se chama Teste do Sabor. E 7% do supply máximo do token Sunday vai ser depositado nesse contrato inteligente. 7% do supply máximo de 2 bilhões de tokens, hein? Tem havido alguma confusão a respeito desse 7%. Eu assisti 2 entrevistas ontem do P. Lenihan, que ele foi basicamente detalhar essa questão desse artigo. E lá no BigPay ele detalhou esse fornecimento. É 7% do supply máximo, 7% de 2 bilhões de tokens. Então, esse valor aí de token Sunday vai ser depositado nesse contrato inteligente. Ao longo de 10 dias após o lançamento do contrato inteligente, chamado Teste do Sabor, os membros da comunidade poderão depositar ADA ou Sunday de suas recompensas da ISO nesse mesmo contrato. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o lançamento da SundaySwap DEX e do processo de ISO. Nos primeiros 10 dias não vai ocorrer negociação lá na plataforma da SundaySwap DEX. O que vai acontecer? A plataforma vai ser lançado esse contrato inteligente, no qual 7% dos tokens Sunday vai estar depositados nela, e a gente vai ter 10 dias para depositar ADAs ou aqueles tokens Sunday que vão ser dados como recompensa no processo de ISO. Então, nós teremos essas duas opções, depositar ADA ou depositar os tokens que a gente vai ganhar por delegar as nossas ADAs às stake pools parceiras. Então, é assim que vai se dar. A proporção de ADA para a Sunday vai flutuar, mas, ao contrário de uma pool de liquidez, nenhuma troca pode acontecer e você só será capaz de retirar os tokens que você colocou lá de dentro. O que eles estão falando aqui? Esse contrato inteligente ele não vai estar operando, ele só vai estar recebendo tokens, ADA e Sunday. Não vai acontecer nenhum tipo de negociação. Você que depositar as suas ADAs ou seus tokens Sunday que você ganhar da ISO, você vai poder retirá-los a hora que quiser, nesse período de 10 dias. É isso que está falando aqui. E como ele falou, nenhuma troca vai acontecer, porque por mais que a SundaySwap DEX já esteja operacional, antes de iniciar as negociações, esse contrato inteligente, o Teste do Sabor, vai estar recebendo esses tokens, né, ADA e Sunday por 10 dias. Depois desses 10 dias, aí sim, vão começar as negociações lá na plataforma. A gente vai entender aqui já já. Ao final desses 10 dias, todos esses tokens serão usados para criar uma pool de liquidez, ADA e Sunday, estabelecendo o preço inicial do token. Todos que depositarem ADA ou Sunday, incluindo a própria DAO, como sabemos, a DAO vai depositar 7% do supply máximo de token Sunday nesse contrato inteligente.
Então, todas as pessoas que depositarem os seus tokens nesse contrato poderão então reivindicar os tokens de provedor de liquidez que representam a sua parte naquela pool. Então, como nós falamos, né, o lançamento vai acontecer simultâneo da SundaeSwap DEX e da ISO, só que não vai haver negociação na SundaeSwap DEX nos primeiros 10 dias. Vai estar funcionando apenas o contrato inteligente teste do sabor, no qual a gente vai poder depositar ADA e os tokens Sunday que vão advir aqui do processo de ISO. A DAO também vai depositar 7% dos tokens Sunday nesse contrato inteligente. E isso vai acontecer por 10 dias. Depois desses 10 dias, esse contrato inteligente vai se tornar uma pool de liquidez ADA Sunday. E você que depositou tokens por lá, você vai poder retirar o seu LP Token, que vai representar a sua posição naquela pool de liquidez. É assim que vai funcionar. No entanto, esses tokens LP representam a propriedade de ambos os ativos na pool. É como se todos que participassem trocassem metade de seus ativos depositados pelo outro, coletivamente, pelo mesmo preço. O que vai acontecer aqui na verdade, né? Eles basicamente dão uma conclusão aqui no final. Você vai estar comprando token Sunday antecipadamente por um preço igual a todo mundo, né? Todo mundo que depositar os seus tokens nesse contrato inteligente teste do sabor vai estar comprando token Sunday pelo mesmo preço, né? Porque como funciona uma pool de liquidez? Essa pool de liquidez que tem dois ativos, ela tem uma proporção de 50-50. Então, se nessa pool de liquidez vai ter ADA e Sunday, metade do valor vai ser em ADA e metade do outro valor vai ser em Sunday. Então, todos aqueles que depositarem tokens nesse contrato inteligente, ao final vão ter um LP Token que vai representar metade em ADA e metade em Sunday. É como se você estivesse comprando tokens antes de todo mundo e você estivesse comprando pelo mesmo preço inicial de todo mundo que está participando ali. Essa é uma sacada de gênio, né? Por quê? Porque vai evitar aqueles acontecimentos que acontecem quando um token novo é lançado, né? Aquele pump and dump inicial que sempre acontece. Então eles tiveram uma ideia genial aqui. Vamos continuar que vocês vão entender mais lá na frente quando a gente chegar no exemplo. Vamos aqui. Benefícios desse sistema que a SundaeSwap desenvolveu. Evita o pump and dump inicial, né? Como a gente mencionou, como a gente acabou de mencionar, né? Quando um token é lançado, há uma oscilação muito grande de preço, né? Muita gente compra no FOMO, aí o preço do token sobe demais. Depois, algumas pessoas que compraram lá embaixo começam a realizar. Então, esse preço do token acaba sofrendo uma queda vertiginosa também, né? Até estabilizar o preço. Então, esse mecanismo que a SundaeSwap desenvolveu vai evitar exatamente esse pump and dump inicial, né? E vai evitar que poucas pessoas se beneficiem em detrimento de outras pessoas que entrarem depois, né? Todos aqueles que participarem desse contrato inteligente, depositando seus ativos por lá, vão adquirir o token Sunday pelo mesmo preço. É isso e um dos benefícios que esse mecanismo vai proporcionar. Outro benefício, a descentralização. Por quê? Porque é a própria comunidade que vai definir o preço desse token, à medida que essa comunidade vai depositar os seus criptoativos nesse contrato inteligente. Então, dois benefícios aí. E o terceiro benefício vai ajudar outros projetos a arrecadar fundos de forma eficaz, fácil e de forma justa também, né? Então, vai ajudar todo um ecossistema e tem uma abrangência maior do que a própria ISO, porque esse processo aqui pode ser utilizado em qualquer blockchain que exista por aí, né? Então, um contrato inteligente, um protocolo, ele pode criar um contrato inteligente para travar os tokens inicialmente e lançar esse token a um preço igualitário para todo mundo, né? Então, mais uma vez, a SundaeSwap ajudando todo um ecossistema e trazendo uma ideia ainda mais benéfica para todo o ecossistema cripto, né? A gente pode usar isso aí em todas as blockchains. Essa ideia que a SundaeSwap proporcionou aqui. Agora a gente vai para o exemplo prático, né? Por meio dele, vocês vão entender a mecânica de cálculo e vão ter uma ideia de como farão para calcular um eventual preço desse token lá no seu
lançamento, né? Vocês vão entender a mecânica por trás da ideia. Vamos lá. Aí está o tokenomics, né? Toda a divisão aí dos 2 bilhões de tokens. E no contrato inteligente do teste do sabor, 7% desses 2 bilhões vai ser travado nele. 7% do total, hein? Não se esqueçam disso aí, que senão vai dar errado lá na conta. Como eu mencionei, isso aqui vai gerar uma pool de liquidez lá no lançamento da Sunday Swap DEX, após os 10 dias, né? Nós vamos travar os nossos tokens ADA e também os tokens Sunday que vierem do processo de ISO. Vamos travar tudo nesse contrato inteligente chamado teste do sabor, e depois dos 10 dias ele vai se transformar em uma pool de liquidez, metade em ADA, metade em Sunday, né? Agora vamos adentrar aqui no cálculo. Como a gente vai poder calcular os 7% de 2 bilhões? Vamos lá. Eu até limpei tudo aí para tirar a poluição visual, né? Então, 7% de 2 bilhões de tokens Sunday. Primeiro a gente vai dividir esses 2 bilhões por 100, né? Para saber quanto vai dar 1%. Fazendo isso, chegamos a um total de 20 milhões de tokens Sunday, né? Então, 1% de 2 bilhões, 20 milhões. Vezes 7, que é o 7%, teremos um total aí de 140 milhões de tokens que serão travados nesse contrato inteligente chamado teste do sabor. Agora vamos ao que interessa e vamos ao exemplo de fato, né? Agora vocês vão ter uma ideia de como vai ser a mecânica dessa conta. Vamos utilizar no nosso exemplo o preço da ADA a 2 dólares. Isso é um exemplo, certo? Para o dia do lançamento da Sunday Swap DEX e a operacionalização desse contrato inteligente chamado teste do sabor. A gente sabe que nesse contrato serão depositados ADA e o Sunday, advindos lá do processo de ISO. Nós não vamos contar com esse Sunday. Por quê? Porque acredito que vai ser uma pouca quantidade frente a todas as ADAs que vão ser depositadas nesse contrato inteligente. Então, no nosso exemplo aqui, para ele ficar mais redondinho, vamos utilizar apenas as ADAs. Imagine que 200 milhões de ADAs participem desse processo, 200 milhões de ADAs sejam depositados nesse contrato inteligente. Isso aqui é uma conta por baixo. Por quê? Porque lá no processo da votação para os modelos Cooper e as pools que participarão da ISO, participaram da votação mais de 1 bilhão de ADAs. Então, esses 200 milhões aqui que eu estou calculando nesse nosso exemplo, são uma conta bem por baixo. Acredito que muito mais ADAs vão ser depositadas nesse contrato inteligente, mas vamos utilizar essa conta aqui mais por baixo, né? Então, digamos que 200 milhões de ADAs sejam depositadas. Lembrando que uma pool de liquidez, no caso aqui com 2 ativos, ela vai ter o seu montante de capital dividido em 50% um ativo, 50% outro ativo. Nesse caso aqui, 50% ADA, 50% Sunday. Da onde vão vir esses tokens Sunday? Como eu mencionei, vão ser os 7% do supply máximo depositados pela própria DAO, né? Os 140 milhões de tokens Sunday. Então, no caso aqui, teremos 50% ADA, 50% Sunday. Qual o valor aqui? Se a gente converter pelo valor total de ADA aí, a 2 dólares, teremos um total de 400 milhões de dólares. 200 milhões em ADA e 200 milhões em Sunday, porque a pool é 50%, 50%. E se a gente fazer a conta básica aqui agora, né, dividir esses 140 milhões de tokens Sunday por 200 milhões de dólares, teremos um total aí de valor unitário do token Sunday de 70 centavos de dólar. Se a gente for comparar com aqueles 8 centavos inicialmente pensados, aqui vai ter um up de preço bem grande. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo, né? Aqui é para vocês terem uma ideia da mecânica do cálculo pensada para o lançamento do token Sunday, no qual a própria comunidade vai atribuir o seu valor inicial. Aí, Samuel, você me pergunta, o que a Sunday Swap vai fazer com esse montante todo de dinheiro que eles vão arrecadar utilizando 7% do total máximo do supply de token Sunday nesse contrato inteligente? Esse valor vai ficar para a DAO. A própria DAO, né, os detentores de tokens Sunday vão
decidir os parâmetros de como esse valor vai ser utilizado, né? Se vão financiar um projeto, se ele vai ser utilizado como mais recompensa para detentores de Token Sunday, tudo isso vai ser votado pela própria comunidade mais à frente, né? Então, esse valor vai ser da comunidade, vai ser da própria DAO, porque a SundaeSwap é uma organização autônoma descentralizada que vai ser dirigida pela sua comunidade. Quem? Aqueles detentores de Token Sunday. Então, basicamente é isso. Esse contrato inteligente chamado Teste do Sabor, na verdade, ele vai se tornar uma pool de liquidez, metade em ADA, metade em Sunday. Você vai ter a oportunidade, teoricamente, de comprar o Token Sunday antes de todo mundo e por um preço igualitário. Todo mundo vai comprar esse token pelo mesmo preço. Não vai haver aquela procura desenfreada que vai aumentar e derrubar o preço do token instantaneamente após o lançamento, né? Aqui todo mundo que adentrar nesse protocolo nos 10 dias iniciais vai comprar o token ali pelo mesmo preço. E depois, aí sim, depois dos 10 dias iniciais, esse contrato inteligente vai se tornar uma pool de liquidez, você vai poder reclamar o seu LP Token e as pessoas vão começar a fazer as negociações habitualmente por lá. E aí sim a gente vai ter uma noção de como vai ser a performance desse token após esse lançamento inicial, sem aquele pump and dump vertiginoso. Samuel, então quer dizer que está livre disso acontecer? Não está livre, mas diminui muito essa probabilidade, porque todo mundo que pretende comprar isso aí, pretendia comprar esse token no lançamento, vai aproveitar a oportunidade e adentrar nesse contrato inteligente chamado Teste do Sabor. Basicamente é isso. Aqui está toda a mecânica de como esse processo vai funcionar. E finalizamos assim o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, se ele te informou de alguma forma, contribuiu para o seu conhecimento, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou informações. Eu fico por aqui, volto com mais notícias, tutoriais ou informativos. Meu nome é Samuel Luiz e você está no canal Rodada Financeira.